Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma rica lição das nossas escolas bíblicas dominical. Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para o melhor aprendizado de todos aqueles que amam estudar a poderosa palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 6 da classe de juvenis, que vai tratar do tema o Evangelho de Mateus. Mateus, como os irmãos sabem, era um cobrador de imposto, a qual o Senhor Jesus chamou para ser apóstolo dele. O Senhor Jesus chamou para que ele pudesse então testemunhar a respeito de tudo que Jesus ensinou e dos sinais que Jesus operou no tempo em que ele estava aqui nesta terra. Antes de nós entrarmos aqui nos nossos 3 pontos da nossa lição, eu quero falar para os irmãos que nós apresentaremos aqui no final da lição uma dinâmica muito interessante para o melhor aprendizado. E pedir para você ainda que não é inscrito, que chegou aqui pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, deixe também seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas, e muito mais pessoas estarão estudando conosco a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus é o texto, é o tema desta lição de número 5, e o texto principal está em Mateus capítulo 4, verso 23, que vai dizer: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa expressão evangelho do reino, nós vamos ver muito no livro de Mateus, porque Mateus, ele, como eu falei para os irmãos, o objetivo deste livro é mostrar que Jesus Cristo é o rei. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Messias prometido para a nação de Israel. Inclusive, isto é o primeiro ponto dessa lição que vai tratar sobre o Evangelho do Rei. Mateus, ele escreve o livro mostrando, para provar, com este objetivo de mostrar para a nação de Israel que Jesus Cristo é um ungido do Senhor, que Jesus Cristo é um Messias prometido, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio com um único propósito, de salvar todos aqueles que crê em seu nome. João 3,16, um texto muito conhecido da nossa Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Evangelho de Mateus também tem algumas peculiaridades, no decorrer de toda a narrativa de Mateus. Ele mostra que Deus, por meio de Jesus, quis mostrar que Jesus Cristo é o Rei. Conforme, por exemplo, o início inicia-se mostrando o quê? A genealogia de Jesus Cristo, de Adão até Jesus Cristo, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, do 1 até o 17. Também no livro identificamos o propósito do evangelista Mateus mostrar o nascimento de Cristo, como se deu o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está escrito em Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 2. Também no livro de Mateus, nos mostra que os magos, no nascimento de Jesus Cristo, veio até ele para poder dar presentes a Jesus Cristo, mostrando aí que a profecia de Isaías, que foi o profeta messiânico, se cumpriria através da vida de Jesus Cristo. No livro de Mateus também nós encontramos várias vezes a expressão reino. Se existe um reino, é porque o rei chegou, porque o rei estava presente. A expressão reino de Deus aparece dezenas de vezes no livro de Mateus, conforme está escrito em Mateus 3:2, Mateus 4:17, Mateus capítulo 5, de 3 a 10, Mateus capítulo 7, verso 21. Os irmãos podem conferir também esses textos bíblicos. Mateus capítulo 8, versículo 11. Aparece também as expressões Reino de Deus, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33, que é um texto bem conhecido que os irmãos sabem: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou as outras coisas, vos serão acrescentadas. Também está escrito Reino de Deus em Mateus capítulo 12, verso 28, Mateus capítulo 19, verso 24, São textos que trazem esta expressão Reino de Deus
Por quê? Por causa do foco do evangelista Mateus em demonstrar para os judeus que Jesus era o reino, que Jesus era o rei, né, o ungido prometido enviado por Deus. O evangelho do reino também, essa expressão aparece no livro de Mateus, conforme Mateus capítulo 4, verso 23, e também Mateus capítulo 9, verso 35, né? O teu reino, que venha o teu reino, na oração sacerdotal, a qual o próprio Senhor Jesus, né, naquela ocasião, ensinando para os discípulos, para o apóstolo, ele também usa essa expressão, que venha o teu reino, a oração do Pai Nosso, como os irmãos sabem e conhecem, que está escrita em Mateus capítulo 6, né, e o versículo 10. A expressão filhos do reino também está presente, né, no livro de Mateus, né, mostrando que o reino já está presente, que este reino já estava aqui na terra, por intermédio de Jesus Cristo, é o que está escrito em Mateus capítulo 8, verso 12, Mateus capítulo 13, versículo 38. A palavra do reino, né, Mateus 13, 19 também está presente, e o reino de meu Pai, que foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 26 e versículo 29. Então aqui nós temos aqui vários exemplos, né, aqui no livro de Mateus, mostrando que o propósito deste livro era mostrar para os judeus, né, que estavam esperando o Messias chegar, mostrar para os judeus que o próprio rei já tinha chegado, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jerusalém também é apresentado como a cidade do grande rei, está escrito também em Mateus capítulo 5, versículo 35. Nela também é narrada a entrada do grande rei, né? Através daquela passagem que Jesus chegou em Jerusalém e as pessoas ali receberam aqueles pedaços de planta, né? Aqueles galhos de árvore, né? A qual é descrita em Mateus capítulo 21, versículo 5, como, por exemplo, como a entrada triunfal de Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro também, ou as bodas, né? A parábola das bodas, né? É também uma das expressões que está escrita, mostrando que o Senhor também representa o grande rei, conforme Mateus capítulo 28, verso 14, né? Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, vários exemplos bíblicos aqui do livro de Mateus, somente do livro de Mateus, que demonstram, né, tanto para Israel como para os judeus, como também para nós que somos cristãos hoje, que Jesus Cristo cumpriu todo o propósito que Deus mostrou para toda a humanidade, que Jesus Cristo, ele é o rei prometido, enviado pelo próprio Senhor. O segundo ponto dessa lição vai tratar sobre o cumprimento das profecias. Nós vamos ver aqui neste segundo ponto alguns exemplos do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, que demonstraram, que falaram a respeito de como seriam as características do Messias que viria para salvar a humanidade, né? E estas profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, demonstrada também no Novo Testamento. Por exemplo, nas citações, né, de Mateus, no livro de Mateus, ele usa essa expressão: se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, né, ou pelos profetas, conforme Mateus capítulo 2, verso 17, e Jeremias capítulo 31, verso 15, mostrando aí que a profecia de Jeremias se cumpre em Jesus Cristo, né, por intermédio do evangelista Mateus, mostrando aí o cumprimento destas profecias. E também tem o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, né? Mateus utiliza-se também de textos do Antigo Testamento para mostrar que Jesus estava aqui fazendo todos os sinais e maravilhas e prodígios para quê? Para que se cumprisse aquilo que o profeta Isaías falou. É o que está escrito, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 14, Mateus 8, 17 e Mateus capítulo 12, versículo 17. E nele se cumpre a profecia de Isaías, conforme, né, Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Né? Temos aqui alguns exemplos, né, do evangelista Mateus falando que aquilo que Jesus estava fazendo era para que se cumprisse aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento. Para que se cumprisse também é o que diz Mateus 21, 4, 5, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então nós vimos aqui que a expressão para que se cumprisse aquilo que foi dito pelos profetas também é narrado por Mateus, né, dando aí referências bíblicas, né, do Antigo Testamento.
mostrando como, por exemplo, o Isaías, né, os irmãos sabem que ele é o profeta considerado pela palavra de Deus, o profeta messiânico, o profeta que mais falou da vinda de Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele fala do nascimento virginal de Jesus Cristo, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. O profeta Isaías fala também aonde ele nasceria, o que ele passaria aqui, ele seria, né, seria rejeitado, né, seria, né, martirizado, podemos dizer assim, né, morto, ele seria perseguido, ele seria caluniado, ele seria como um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, né, e ele não abriu a sua boca. Ou seja, o profeta Isaías, ele vai narrar algumas características de como viria, né, o rei, né, como viria o salvador da humanidade, diferente do que os judeus pensaram. Os judeus pensavam que o rei, o Messias prometido, viria como um político e viriam para reinar de maneira política, teria poder, né, ele viria com autoridade, né, financeira, ele teria muito dinheiro e ele então reinaria dentro da nação de Israel, governando dentro da nação de Israel. Ele seria um homem que seria visto por todo o mundo, porém Deus quis fazer diferente. Jesus veio como servo sofredor, porém o reino dele, ele era espiritual, e ele já deixou claro que o reino dele tinha chegado aqui na terra, o reino dos céus tinha chegado aqui na terra, por intermédio agora de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O terceiro ponto dessa lição vai tratar sobre os sermões e ensinos que estão escritos no livro de Mateus. Por exemplo, um dos sermões mais conhecidos é o Sermão da Montanha. Ocupa 3 capítulos, né, no livro de Mateus. Por exemplo, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nele contém as beatitudes, ou seja, as bem-aventuranças, né? Aquilo que o Senhor Jesus falou, ensinando aquele povo. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pacificadores, né? Porque eles herdarão o reino de Deus. Nós vemos 8 expressões no Sermão do Monte que mostra as características de um verdadeiro seguidor de Cristo, né? Isto faz parte de um dos sermões e ensinos, aqui neste terceiro ponto, que Jesus ensinou. Esse sermão é tão rico que há diversos outros temas presentes que revelam as verdades e valores do reino, de tal maneira, tais como orientações sobre como dar esmolas, orar e jejuar, ensinamentos do livro de Mateus, conforme Mateus capítulo 6, versículo 1 e 18. Aqui ensina também sobre o tesouro no céu, aonde nós devemos, né, guardar o nosso tesouro, aonde nós devemos preparar, né, ajuntar os nossos tesouros, que não é aqui na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Também neste livro de Mateus, no Sermão do Monte, fala, no capítulo 7, fala sobre o ato de julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, é o que Jesus fala também, né, em Mateus capítulo 7. Aqui também em Mateus vai falar sobre os 2 caminhos, né, sobre o caminho estreito e o caminho largo. Em Mateus também vai falar sobre os falsos profetas, os 2 alicerces, conforme Mateus capítulo 7, onde fala, né, que o homem que construiu a sua casa sobre sua casa nos alicerces de uma areia, e sobre o homem que construiu a sua casa sobre o alicerce em cima de uma rocha, falando sobre as diferenças dessas 2 construções, aquele que construiu a sua casa na areia e sobre aquele que construiu sobre a casa na rocha, ensinamentos práticos do dia a dia para nós nos dias atuais. Em Mateus também vai falar sobre as parábolas, né, que muito nos ensinam até nos dias atuais. E ensinavam também aquele povo, aqueles ouvintes no tempo em que Jesus Cristo ensinava. Por quê? Porque Jesus usava, né, objetos, né, daquele tempo para poder ensinar, né, fazia comparação, né, fazia parábola, né, comparação daqueles objetos para trazer um ensinamento verdadeiro e genuíno para aquele povo, como, por exemplo, a parábola do semeador, que está escrita em Mateus 13, de 1 a 23, a parábola do grão de mostarda, né, como, por exemplo, está escrita em Mateus 13, 31 e 32,
A parábola também do fermento, conforme Mateus 13 e 33, né? E outros exemplos também, como a parábola do trigo e do joio também, que está escrito também em Mateus capítulo 13. Como os irmãos veem aí, o livro de Mateus é um livro riquíssimo, que traz muitos ensinamentos para nós, né, nos dias atuais, embora originalmente ele tenha sido escrito para provar, com o objetivo de mostrar para os judeus que Jesus era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, também nos traz de maneira muito clara os ensinamentos de Jesus Cristo para todos aqueles que seguem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos aqui na nossa dinâmica desta lição, nós iremos apresentar para os irmãos esta dinâmica, e esta dinâmica vai tratar sobre as bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, está escrito ali do versículo 1 até o versículo 17, vai tratar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, nós temos aqui 8 beatitudes, 8 bem-aventuranças que mostram, né, para nós, para aqueles que seguem a Cristo, ao Senhor, que todo cristão deve ter na sua prática diária, né? Não deve temer nenhum mal, porque estas bem-aventuranças devem estar presentes em todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. E esta dinâmica deste dia, eu quero aqui apresentar para os irmãos, é uma dinâmica bem ilustrativa, que farão com que os alunos possam decorar, né, ou aprender e gravar as 8 bem-aventuranças que estão aqui em Mateus capítulo 5. E o que o professor vai fazer? Ou o professor vai levar um quadro para a sala de aula, ou vai desenhar uma roda num papel e vai numerar assim, ó. Vai desenhar uma roda e vai colocar 8 partes, né? Como se fosse uma fatia de uma pizza, por exemplo, né? Vai fazer uma roda e vai colocar aqui 8 partes, né, presentes aqui nessa fatia, né, que vai mostrar aí as 8 características das bem-aventuranças. E o que o professor vai fazer? Juntamente com esta roda desenhada num papel ou num quadro, se o professor tiver um quadro aí para levar, o professor vai fazer fatias, né, como está escrito aqui com o nome de cada bem-aventurança, né? Por exemplo, aqui está escrito aqui os mansos, né? Bem-aventurados os mansos de espírito. Aqui bem-aventurados pobres de espírito, né? E aqui, ó, bem-aventurados pacificadores. Então o professor vai fazer fatias de pizza, né? Podemos dizer assim. E atrás vai colocar uma fitazinha adesiva, né? E aí o professor vai fazer o seguinte: os alunos vão ter que colocar em ordem as 8 bem-aventuranças que está aqui em Mateus capítulo 5, vai ter que colocar em ordem, né, conforme está escrito, né, nesta roda aqui. Aí o professor vai distribuir para 8 alunos cada bem-aventurança. Vai distribuir para 8 alunos cada bem-aventurança. Por exemplo, essa aqui é misericórdia, essa aqui é puros de coração, certo? Essa aqui é quem tem fome. Aí o professor vai distribuir essas 8 fatias para 8 alunos e vai pedir para eles colocarem de maneira ordeira, né? De maneira que esteja correto a sua ordem, né? Detalhe, o professor vai pedir para eles não olhar no texto da leitura bíblica em classe e nem abrir as vossas bíblias. Ele tem que colocar na maneira que eles acham que está correto. E aí eles vão colocar, né? De qualquer jeito. E depois que eles colocarem, o professor vai falar para eles que vai fazer a correção, né, desta dinâmica, né, deste momento de aprendizado. Vai fazer a correção. O professor vai perguntar se está certo e aí vai fazer a correção. O professor vai pegar aqui, por exemplo, os mansos, né, os pobres de espírito, que é o primeiro, né, pobres de espírito. Vai pegar aqui e vai colar no local certo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pegou e colou aqui um pedaço da fatia. Se, por exemplo, o aluno tiver colocado alguma fatia no lugar errado, o professor vai corrigir e vai colocar em cada um no seu local, no local correto.
Por exemplo, a segunda bem-aventurança que está escrito na palavra é bem-aventurado os que choram, né? Bem-aventurados os que choram. Aí o professor vai pegar aqui os que choram, a fatia dos que choram, e vai colocar aqui na segunda parte, né, do papel. Colocar aqui na segunda parte. Bem-aventurados os que choram, certo? Aí o professor vai pegar a terceira, né? Bem-aventurados mansos, né? Bem-aventurados mansos. Vai colocar aqui na terceira parte, certo? E aí o professor vai fazer isto até preencher todo o quadro, né? Bem-aventurados pacificadores. Os pacificadores aqui, ele é o sétimo, né? E aí vai preencher todo esta roda aqui com todas as fatias da maneira correta. E vai encerrar a dinâmica, vai encerrar a lição, vai agradecer os irmãos que participaram, certo? E vai conferir, né, tudo que foi feito e que se os irmãos, né, já conseguiram decorar aquilo que eles falaram. E aí vai pedir para um aluno falar de maneira ordenada, né, todas as bem-aventuranças para que os outros alunos possam acompanhar. O aluno que acertar, o professor leva um chocolatezinho, né, um presentezinho para dar para eles, para a dinâmica ficar bem extrovertida, né, para que os alunos possam se sentir honrados com terem respondido de maneira correta, tá bom? Se você gostou dessa dinâmica, se você gostou dessa videoaula, deixe seus comentários, curta os nossos vídeos. Quero falar para os irmãos que nós estamos aqui com o segundo canal, né? Começando o segundo canal, o canal de oração e de leitura da palavra. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá bom? Para que os irmãos possam acompanhar e nos ajudar também nesta grande obra de anunciar a palavra de Deus aqui também nas redes sociais, né? Nesse canal aqui do YouTube. Temos também a opção de seja membro, se você quiser ser membro do nosso canal. Clique em Seja Membro, faça seu cadastro, é uma taxazinha pequena, você tem vários benefícios, né, se você for membro do nosso canal, está escrito aqui também, se você quiser acompanhar. Tem ou mais uma opção também, né, que é uma opçãozinha no nosso canal, que é valeu, né? Tem um coraçãozinho embaixo do vídeo, você passa a barrazinha do gostei para o lado e tem uma opçãozinha valeu. Se você clicar ali em valeu, você vai ter também a oportunidade de estar contribuindo com o nosso canal, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.